Tá cansado de ser frango? Quer ter 40 centímetros de braço? Liga da Justiça Sem Limites. O que foi, cara? Não gosto de micro-ondas por causa disso. Ele sempre esquenta o prato e me atrapalha todo pra pegar. Mas tu sabe que realmente o prato não esquenta, né? Como não? Quase queimei minha mão agora há pouco. Na verdade, o calor da pizza passa para o prato e deixa ele quente. Mas como pode esquentar uma coisa e a outra não? Para entender isso, vamos começar entendendo primeiramente o que são ondas eletromagnéticas e energia eletromagnética. A energia eletromagnética possui diversos usos, quando assistimos TV, quando utilizamos o rádio ou até mesmo quando enxergamos. A energia eletromagnética está à nossa volta a todos os momentos. Afinal, todos os corpos emitem essa energia, pois todos eles são formados pelos átomos. Nos átomos nós podemos encontrar os elétrons. Os elétrons vibram e são em constante movimentação. Afinal, ao mesmo tempo que eles tentam fugir do núcleo do átomo, o núcleo os atrai, sendo assim, eles só possuem uma solução: girar. Essa movimentação, ou seja, essa vibração dos elétrons gera a corrente elétrica. A corrente elétrica, por sua vez, gera o campo magnético e ele, a energia eletromagnética, como em eletroímãs, por exemplo. Essa energia viaja por meio de ondas. Se pudéssemos vê-las, seriam assim. Nas ondas, as distâncias entre suas cristas, ou seja, entre os seus extremos, são utilizadas para medi-las. Essas distâncias são chamadas de comprimento de onda. Por isso pode-se dizer que as ondas eletromagnéticas, ou seja, o modo como uma energia magnética é transportada, são criadas pela interação entre um campo elétrico e um campo magnético de tal modo que consegue viajar até mesmo pelo vácuo transportando esta energia, diferentemente da onda mecânica, que necessita de um meio para se propagar, como água, por exemplo. As ondas eletromagnéticas estão muito relacionadas com os átomos, mais especificamente com os movimentos dos elétrons. Afinal, ele não somente dá origem a estas ondas, mas também permite que outro fenômeno aconteça. Fenômeno este chamado de fotoelétrico, definido por Albert Einstein. Antes de entender esse fenômeno, peguemos o modelo atômico de Rutherford Bohr. Nele, os elétrons estão distribuídos entre níveis de energia, de tal modo que podem passar de um ao outro quando ganham ou perdem, emitem mais energia. Sendo que quando mais externo o elétron está do núcleo, mais energético ele é, e quando mais ao centro, menos energético ele é. Sendo assim, o efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons de uma superfície metálica devido à incidência de luz. Ou seja, Einstein concluiu que a luz fornece energia aos elétrons, de tal modo que eles realizassem as mudanças de níveis de energia do átomo. Alguns até mesmo saem dessa placa metálica superfície, sendo assim, por meio da luz, pode-se gerar uma corrente elétrica, uma movimentação de elétrons. Deste modo, Einstein disse que a luz é formada por pequenos pacotes que podem carregar diferentes quantidades de energia. Ele os denominou fótons. Esta quantidade é variável de acordo com a cor da luz. Por isso, Einstein, juntamente com o efeito fotoelétrico, explicou o efeito de absorção e emissão de luz. Temos também a teoria de outro cientista, Maxwell, que disse que a luz nada mais é que uma onda eletromagnética. Sendo assim, a luz pode ser chamada de duas coisas. Quando entra em contato com a matéria, funciona como partícula, os fótons, e quando está viajando como ondas. Outros dois efeitos podem ser observados quando temos distintas interações entre os fótons e os elétrons dos átomos. Um desses efeitos é o efeito de Compton, ou espalhamento. Ele ocorre quando um fóton interage com um elétron fracamente ligado ao núcleo do átomo, ou seja, mais distante do núcleo. Neste caso, o fóton perde uma fração de sua energia e muda sua trajetória original. O elétron é ejetado do átomo ao adquirir energia. Neste caso, também ocorre a ionização. A quantidade de elétrons fracamente ligados não depende muito do número atômico do material, assim como a probabilidade de ocorrência deste fenômeno. O segundo efeito é conhecido como produção de pares. A produção de pares ocorre quando um fóton se aproxima bastante do núcleo do átomo.
Ao interagir com o campo nuclear, ocorrerá uma grande mudança que transforma a energia do fóton em massa, pela famosa relação E é igual a mc². Quando o fóton sofre esse tipo de interação, aparecem duas partículas em seu lugar e ele desaparece. Essas partículas são um elétron de carga elétrica negativa e um elétron de carga elétrica positiva. Esse elétron de carga positiva recebe o nome de pósitron, portanto, na interação por produção de pares, o fóton desaparece e em seu lugar aparecem um elétron e um pósitron. A massa de um elétron é equivalente a 500 elétrons keV, ou seja, 511.000 elétrons-volt. Por definição, um elétron-volt é a quantidade de energia cinética ganha por um único elétron quando acelerado. Como o pósitron é igual a um elétron, a exceção de sua carga elétrica, a energia necessária para produzir um par elétron-pósitron, é igual a 1022 keV. Sendo assim, nenhum fóton com energia menor que esse limiar de 1022 keV poderá sofrer uma interação de produção de pares. Agora, se todos os corpos emitem essa energia eletromagnética e por consequência as ondas será que todas as energias emitidas serão iguais? Não, elas são distintas entre si. Este é o principal motivo pelo qual elas possuem diversos usos. O que diferencia estes vários tipos de energia são suas frequências e o comprimento das ondas em que são transportadas. Para classificar estes vários tipos de energia, nós utilizamos o espectro eletromagnético. Nele, temos duas grandezas que funcionam opostamente, a energia e o comprimento de onda. Afinal, ao longo do aspecto, enquanto o comprimento de onda aumenta, a energia nela contida diminui. Eles assim possuem classificação de vários tipos de ondas, como as ondas da luz visível, emitida pelas televisões, por exemplo. Ela se encontra classificada no centro do espectro. O comprimento de suas ondas é semelhante ao tamanho das bactérias. São chamadas de visíveis, pois os nossos olhos estão adaptados biologicamente para detectá-las e distinguir suas faixas de frequência por meio das cores, representadas do violeta ao vermelho. Outros tipos de ondas relacionados aos aparelhos televisores são as ondas utilizadas nos controles remotos. Esse tipo de onda é chamado de onda infravermelha. Elas são imperceptíveis aos nossos olhos, mas são perceptíveis a câmeras sensíveis a esse tipo de onda, ou seja, câmeras sensíveis ao calor. Outros tipos de ondas são as ondas de rádio. Estas possuem um comprimento muito grande, comparáveis ao tamanho de edifícios, por exemplo. Podem transmitir várias coisas como áudio, vídeo e dados. Ou seja, quando ouvimos música em nossos rádios ou quando visitamos nossos celulares, são essas ondas que estamos nos dirigindo. Nos celulares, ainda essa transmissão é classificada como bidirecional. Podemos enviar, mas também receber as informações. O transporte destes dados funciona apenas em determinada região geográfica, divididas em setores, ou células, de onde se derivou o nome celular. Assim como nós temos, por exemplo, as micro-ondas como uma frequência perfeita para agitar as partículas de água nos alimentos, aumentando-se a temperatura e, por consequência, causando o cozimento dos alimentos. Ah, é assim que funciona? Então vou lá preparar mais um pedaço de pizza para ver como que funciona tudo certinho. Gostou da videoaula? Então continue observando tudo que está à sua volta para entender seu funcionamento. Afinal, a física está em todos os lugares.